Nós saudamos aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Convido aqueles que puderem nessa hora a estarmos de pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor. O Senhor separou para nós nessa noite. Se encontra em Atos dos Apóstolos, Atos 16. Vamos ler o versículo 30 e o versículo 31. Atos 16, versículos 30 e versículo 31 da palavra do Senhor. Atos 16, versículos 30 e versículo 31, também está sendo projetado. Os irmãos, se quiserem ler, poderão ler também na projeção. Assim nos diz a palavra do Senhor. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, por essa bênção maravilhosa de estarmos na tua presença nesta noite. Te adoramos, ó Deus, pelos louvores que entoamos ao Senhor, porque, Senhor, já sentimos a presença do Senhor no nosso meio. E nós pedimos uma bênção pela tua palavra. Dá-nos uma bênção, ó Senhor, fala ao nosso coração. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se sentar. Meus irmãos, o finalzinho do louvor que nós cantamos, para nós, já fala ao nosso coração, já diz tudo para nós, que é na presença do Senhor. É estar na presença do Senhor, é maravilhoso. E é por isso que nós jamais sairemos da presença do Senhor. Porque o Senhor, Ele tem derramado sobre nós muitas bênçãos. O Senhor tem ouvido a nossa oração, tem nos chamado para uma obra a qual o Espírito está dirigindo essa obra, e nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. E a bênção que o Senhor tem para nós nesta noite, o que o Senhor preparou para nós nessa noite, é uma bênção de vitória para nós. Todos que entraram aqui nessa noite, há uma promessa do Senhor. Nós vamos sair daqui glorificando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, porque o Senhor, Ele prometeu, Ele vai operar aqui nessa noite maravilhosamente, e louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, na nossa vida, nós fazemos projetos, fazemos planos, mas muitas vezes os nossos planos, os nossos projetos, às vezes eles não saem da forma que nós planejamos, da forma que nós queremos. Como aconteceu no texto que nós lemos, fala de dois servos que foram presos, dois servos do Senhor, Paulo e Silas. Eles foram presos, levados ao cárcere. Mas por que eles foram presos? Que mal eles cometeram? Não cometeram nenhum mal, nenhum erro. O que eles estavam fazendo era pregando a palavra. Eles estavam falando do Senhor Jesus, falando da salvação do Senhor para a vida do homem. Mas muitos ali não concordaram com o que eles estavam fazendo e eles foram levados à prisão. E a palavra fala que foi determinado para o carcereiro que os prendesse. E o carcereiro prontamente pegou os dois, colocou-os na prisão. A palavra fala no cárcere inferior, e ainda prenderam os seus pés no tronco. Mas a palavra fala também que antes deles serem levados à prisão, eles foram açoitados com vara. Com vara. Mas nós vemos aqui, na palavra,
algo maravilhoso. O que é uma vida na presença do Senhor? O que é uma vida com experiências com o Senhor? O que é uma vida entregue nas mãos do Senhor? Aqueles dois foram colocados no cárcere, e ali haviam muitos presos com eles, havia muitos presos. Por certo, muitos presos falavam com ele: vocês foram presos? Você não estava pregando o Evangelho? Mas em nenhum momento, aqueles dois servos, em nenhum momento, eles murmuravam. Em nenhum momento, eles reclamaram. Antes, eles começaram a glorificar o Senhor. Começaram a orar. Começaram a cantar louvores. Começaram a buscar uma bênção do Senhor. Meus irmãos, assim é a vida do servo do Senhor. Muitas vezes na nossa vida, nós passamos por situações difíceis. Talvez entrou alguém aqui nessa noite, passando por uma situação dessa, jogado no cárcere interior. Fala às vezes dos problemas, das lutas e das provas que muitos têm, aquilo que está no nosso interior, muitas vezes aquilo que só nós sabemos, só nós e o Senhor, nós sabemos, mas ninguém sabe. Mas mesmo assim, aqueles servos, eles começaram a glorificar o Senhor, começaram a louvar o Senhor. E o carcereiro, pensando que o que ele tinha feito já estava tudo definido, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os prisioneiros no cárcere interior, prender os pés deles no tronco e vou descansar e está tudo certo. Mas a palavra fala que perto da meia-noite, quando Paulo e Silas começaram a cantar louvores e a orar, Deus enviou um terremoto. Deus enviou um terremoto. E a palavra fala que foram soltas as prisões de todos e também de Paulo e Silas. E o carcereiro que estava dormindo, ele acordou, desesperado, e ele pensou que os presos tinham fugido. O que ele pensa? Agora não tem jeito para mim mais. Ele pega a espada e tenta tirar sua própria vida. Mas Paulo, ele clama em alta voz. Paulo clama em alta voz: não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Meus irmãos, o que é uma vida na presença do Senhor e o que é uma vida fora da presença do Senhor? Quando aquele carcereiro, ele se viu numa situação difícil, porque se os presos fugissem, aquele carcereiro seria punido, e até com a sua própria vida. Ele se desesperou, não sabia o que fazer, ele pensou: vou tirar a minha vida. Mas quando Paulo e Silas, eles foram jogados na prisão, em nenhum momento eles se desesperaram, em nenhum momento eles reclamaram, em nenhum momento eles ficaram: e agora o que nós vamos fazer? Vamos tirar a nossa própria vida? Em nenhum momento, porque a vida de Paulo e Silas fala da vida da igreja fiel dessa última hora, que tem a sua vida dirigida pelo Senhor e pelo Espírito Santo, que na hora da prova, na hora da luta, confia no Senhor, deixa o Senhor dirigir a sua vida, deixa o Senhor direcionar a sua vida. Eles sabiam que eles não estavam sozinhos ali, eles não estavam sós, mas o carcereiro desesperado: o que eu vou fazer? E Paulo e Silas: não te faça dizer mal, que todos estamos aqui. Meus irmãos, a bênção da nossa vida, a bênção do servo do Senhor, é saber que Deus, para abençoar os seus servos, Deus, ele pode realizar qualquer coisa. O que Deus pode fazer para abençoar a vida de um servo, ou de dois servos, a gente pode dizer, como diz o louvor, é indescritível. Porque Deus, ele mandou-lhe um terremoto para que os servos fossem livres da prisão. Mas todo aquele projeto não era só para os seus servos, não era só para Paulo e Silas. Havia um projeto de salvação para a família daquele carcereiro. Aquele carcereiro, quando ele tenta tirar a sua própria vida, nós podemos imaginar qual seria a notícia que chegaria na casa do carcereiro. Se ele tira a sua própria vida, qual seria a notícia que chegaria ali? Uma notícia ruim. Alguém chegaria, batia a palma na casa do carcereiro, a esposa vinha abrir, os filhos vinham abrir a porta, e alguém dizia: olha,
o seu esposo não volta mais para casa. Dizia para os filhos: olha, o seu pai não vai voltar mais para casa. Essa seria a notícia que a família iria receber. Se não fosse a operação maravilhosa do Senhor, se não fosse o projeto do Senhor para aquela família. Então o carcereiro pergunta: senhores, o que é necessário para que eu me salve? E Paulo disse: olha, é necessário que você creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Meus irmãos, agora quem leva a notícia para a família não é mais ninguém, não é outro carcereiro, nem um estranho, agora o próprio carcereiro. Ele chega na casa, na sua casa, fala para a família, fala: olha, eu trouxe aqui 2 homens que são servos do Deus Altíssimo. Eu trouxe 2 homens aqui em que eles me livraram da morte. Se não fosse a operação de Deus na vida deles, hoje eu não estaria aqui. A minha vida estava por um fio, mas agora que eu conhecia o Senhor, agora que eu entendi o projeto do Senhor, agora eu estou aqui para dizer para a minha família, de que nós agora vamos servir ao Senhor, que nós agora somos servos do Deus Altíssimo, porque esses homens, eles estavam na prisão, eles oraram ao Senhor, eles cantaram louvores ao Senhor, e o Senhor operou grandiosamente, maravilhosamente. E hoje a bênção que nós temos é uma bênção de salvação para nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, a nossa vida no mundo é dessa forma. Eles foram açoitados, eles foram jogados no cárcere, abandonados. Muitas vezes a vida de muitos que estão aqui, pode acontecer uma situação dessa, às vezes no local de trabalho, na escola, às vezes alguém pode nos ferir, alguém pode ferir a nossa vida, ferir o nosso coração, às vezes pode nos abandonar, pode nos rejeitar, como fizeram com Paulo e Silas. Mas aquele que tem o Senhor na sua vida, aquele que tem Jesus na sua vida, aquele que deve ser dirigido pelo Espírito Santo, esse jamais está sozinho. Deus não abandona aqueles que o servem, Deus não abandona aqueles que o amam, Deus não abandona aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo. E às vezes acontece isso, mas quando colocamos a nossa vida na presença do Senhor, no altar do Senhor, o Senhor nos levanta. Quando houve aquele terremoto, a palavra fala aqui, Paulo falou assim: olha, não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. E nós podemos imaginar, por que nenhum preso saiu da prisão, nenhum preso fugiu? Porque nenhum saiu, nem Paulo, nem Silas, nem os outros. Porque todos estavam ali, atônitos, estavam ali, maravilhados com aquilo que tinha acontecido. Houve uma operação maravilhosa de Deus naquele lugar. Deus estava operando nos corações, operou no coração do carcereiro e até daqueles presos. Ninguém saiu, ninguém fugiu, porque a presença de Deus ali foi real. Eles viram que havia um Deus que é poderoso, havia um Deus que pode realizar qualquer coisa na vida do servo. E Paulo e Silas, a palavra fala que eles foram ali, pregaram para aquela família, e todos foram batizados. E às vezes a nossa vida, nós passamos por situações complexas e complicadas, como aquele carcereiro. E agora, o que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer. O meu problema é muito grande, eu não tenho a quem recorrer, não tenho o que fazer, o que eu vou fazer? Mas quando nós estamos diante da operação de Deus na nossa vida, quando estamos diante da operação de homens que são servos de Deus, que oram e que Deus opera, então há solução para todo e qualquer problema. Não importa qual seja o problema, qual seja a provação que esteja passando, se nós colocarmos Deus à frente, o nosso problema terá solução. Se botarmos Deus para resolver o nosso problema, para entrar na nossa vida, para entrar na nossa casa, nós seremos abençoados e seremos como Paulo e Silas. Mediante a prova, mediante a luta, nós vamos louvar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor, porque a nossa experiência não é com o homem, a nossa experiência é com um Deus poderoso.
com um Deus maravilhoso que ama a nossa vida, que nos chamou para a sua presença, para realizarmos uma obra de poder, uma obra maravilhosa, uma obra de salvação. Louvado seja o nome do Senhor.